Nós estamos visitando a cidade de Boston. É encantador, eu estou apaixonada por tudo que eu estou conhecendo aqui. Se você tem 2 ou 3 dias para fazer essa visita, a gente vai mostrar para vocês lugares imperdíveis. Vem com a gente! Nós começamos pela Freedom Trail, a Trilha da Liberdade. Se você quer sentir a cidade de verdade, esse é o caminho. São uns 4 quilômetros de caminhada, passando por alguns dos lugares mais emblemáticos dos Estados Unidos. Começamos no obelisco de Bunker Hill e fomos seguindo até a região da Little Italy. Um mergulho na história americana com paradas super charmosas pelo caminho. No meio do trajeto, paramos no Quincy Market, também conhecido como Quincy Hall. É um ótimo lugar para almoçar, com várias opções de comidas locais e internacionais. Um clássico que eu recomendo é pegar um clam chowder no pão italiano e observar o movimento. Depois do almoço, passamos pelo centrão da cidade, cheio de monumentos históricos e vários cemitérios. Muita história ligada às guerras, à independência dos Estados Unidos e especialmente Benjamin Franklin, que nasceu aqui. A trilha termina em um dos parques mais bonitos da cidade, o Boston Common, perfeito para descansar depois de tanto caminhar. Simplesmente lindo. O ponto alto foi conhecer a escultura The Embrace, o abraço, do artista Hank Willis. A inspiração foi o abraço de Martin Luther King Jr. e sua esposa Coretta Scott King, após ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1964. O monumento é um símbolo de amor, justiça e unidade. Está localizada na Freedom Plaza, onde Martin Luther King Jr. fez um discurso histórico em 1965. Para nós, esse passeio foi mais que especial, pois estávamos na companhia da nossa família, Rosalie, John e Leo. Tempo precioso demais com vocês. Obrigado por tudo. Mas Boston não é só história, né? Realizei um sonho de infância, assistir um jogo da NBA no legendário TD Garden, originalmente o Boston Garden, o ginásio do Boston Celtics, o time mais vencedor da NBA, onde jogou o grande Larry Bird, o meu ídolo nos anos 80. Nessa noite nós vimos o jogo contra o Cleveland Cavaliers, 2 times gigantes da temporada. O jogo foi emocionante e curtimos demais, especialmente a energia da torcida. E já que a noite estava especial, fomos jantar no Union Oyster House, o restaurante mais antigo dos Estados Unidos. Pedimos a famosa clam chowder e uma lagosta maravilhosa. E olha só, sem saber, sentamos do lado da mesa onde o presidente Kennedy costumava comer. Só depois fomos descobrir esse detalhe histórico. Um dos destaques mais marcantes da viagem foi visitar o Isabella Stewart Gardner Museum. A construção em si já é uma obra de arte. É uma mansão veneziana com um jardim interno deslumbrante e luz natural inundando o espaço. Vale muito a pena reservar um tempo para ir sem pressa, absorver os detalhes arquitetônicos e imaginar como deve ter sido caminhar por ali quando Isabela vivia. O que nos deixou mais intrigados nessa visita foi que nós tínhamos assistido a série da Netflix sobre o maior roubo de arte da história que aconteceu nesse mesmo museu. Em 1990, 2 homens vestidos de policiais invadiram o museu e roubaram 13 obras no valor estimado de mais de 500 milhões de dólares. Entre elas, peças de Vermeer, Rembrandt e Degas. O mais impactante é que os espaços das obras roubadas continuam vazios nas paredes, como uma ferida aberta na história do museu. Uma dica: a entrada é gratuita se você fizer aniversário no dia da visita ou se o seu nome for Isabela.
Não era o nosso caso, né? Mas fica a dica. Depois do mergulho na história e arte, fomos curtir um visual moderno e impressionante no Boston View, no topo do edifício Prudential Center. São 3 andares, 50º, 51º e 2º, com vista de 360 graus da cidade, incluindo o campo de beisebol Fenway Park, Harvard, MIT e até o mar ao fundo. Foi interessante ver a água do Rio Charles congelada. E tudo muito organizado, com painéis interativos e vídeos que explicam os pontos turísticos visíveis de cada janela. Outro lugar que nos impressionou foi a Biblioteca Pública de Boston. É um verdadeiro tesouro histórico e cultural no coração da cidade. Foi fundada em 1848 e é uma obra-prima arquitetônica com murais impressionantes, escadarias de mármore e uma grande sala de estudo e leitura que faz você sentir que está dentro de um filme. Tiramos uma tarde também para visitar o campus da Harvard University. Sim, aquela mesma dos filmes e livros. Caminhar pelo campus é como dar uma volta no tempo. Fundada em 1636, isso mesmo, quase 400 anos atrás, é a universidade mais antiga dos Estados Unidos e uma das mais prestigiadas do mundo. A gente conheceu o museu da universidade também, pequeno, mas cheio de surpresas. Vimos obras de Picasso, Monet e Van Gogh. E o melhor, entrada gratuita. Vale muito a pena fazer essa visita. Boston é uma cidade que tem de tudo: tradição, inovação, história, esporte, cultura e, claro, comida ótima. Foi uma experiência incrível e a gente com certeza quer voltar. Se curtiu essa viagem com a gente, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com quem também ama explorar o mundo. A jornada continua e a gente quer você com a gente em cada destino. Até a próxima aventura!